Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Débora Ellen da Silva Rodrigues e eu faço parte da turma de Ciências Biológicas do Polo de São Gonçalo do Amarante, da Universidade Estadual do Ceará, a UES. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o meu relato com o nosso estágio supervisionado, que nesse ano ocorreu de forma remota, totalmente remota. Bem, devido à pandemia, né, que todos nós estamos vivendo, nós passamos por aquele período de lockdown, onde praticamente ninguém poderia sair de casa, a não ser para poder fazer compras e ir ao hospital, farmácias e tudo mais. Foi uma época bem difícil, né? E nesse período realmente havia parado a faculdade total. E foi um período assim de muitas incertezas, porque nós estávamos prestes a iniciar o estágio supervisionado do ensino médio, mas como tudo parou, aí nós ficamos sem saber o que fazer, o que é que ia acontecer, quais seriam os próximos passos que seriam dados, né? E aí a UES entrou em consenso e tudo e decidiu que nosso estágio seria feito de forma remota. Que acredito eu que seja algo bem inovador. Nunca havia ouvido falar, né, sobre um estágio que fosse feito de forma remota, totalmente online. E como todas as aulas, tanto de universidades como também de ensino médio, estavam sendo de forma remota, foi a única alternativa que realmente que fosse viável de acontecer naquele momento. Na minha cabeça, particularmente, eu nunca havia pensado também que poderia ser de forma remota, mas porque pra mim eu teria que ir lá na escola e tudo mais, conversar com o professor, ver a forma dele de dar aula, né, e tudo mais, ver como os alunos reagem. E não foi dessa forma, realmente, porque realmente não dava, né? Não tinha como. Mas a UES me surpreendeu por ter deixado nós fazermos esse estágio online. E, pra falar a verdade, foi uma experiência nova muito gratificante. Porque, por mais que eu não estivesse lá na escola em si, eu pude ter contato com com o professor Caio. Ele foi muito receptivo com nós, comigo e com o Davi, que é a minha dupla de estágio. Ele sempre esteve disponível para tirar nossas dúvidas, para tudo, realmente, para dar aquele suporte que um professor tem que dar, apesar de tudo que ele ainda tinha para fazer, né? Porque nós sabemos que o trabalho do professor praticamente triplicou, porque todo santo dia, às vezes o professor tem que gravar a aula, tem que corrigir atividades, tem que tirar dúvidas de aluno. Então, assim, o trabalho do professor ficou 1000 vezes maior durante essa pandemia, acredito eu, né? Na minha opinião. E o professor sempre foi muito prestativo com a gente. Então, assim, de início a gente conseguiu tirar as dúvidas com o professor e tudo mais. E eu sempre estava querendo buscar meios de ajudar o professor. Só que assim, dentro da minha cabeça, que ainda era muito fechado por sinal, a única forma de eu ajudar o professor seria através de uma regência. E aí eu acabei vendo que não necessariamente para eu poder ajudar o professor seria através de uma regência, né? Nós tivemos outra aula de estágio, e aí nisso foi indagado também esse tema, que às vezes a gente realmente pensava que só a regência poderia ajudar o professor. E aí foi nos proposto várias outras, digamos que atividades, né, que nós poderíamos fazer com os alunos. Então eu acabei preparando alguns materiais para o professor para que ele realmente pudesse disponibilizar para os alunos,
para que pudesse facilitar e ajudar em todo o aprendizado que o professor já tinha repassado para os alunos. Além disso, também eu pude gravar um áudio explicando algumas questões que o professor tinha repassado para os alunos e tudo. Então, assim, para mim foi uma experiência muito gratificante, realmente. Que eu pude ter aquele contato, por mais que fosse de longe, né? Por mais que fosse distante com os alunos. Para mim foi uma experiência muito boa. E como eu tava falando, o professor sempre esteve muito disponível para nós, para os estagiários, né? E isso fez total diferença. Então, assim, eu aproveitei demais meu estágio. Acredito que foi uma experiência riquíssima. Não vou dizer que em todos os aspectos eu pude acertar, até porque era uma experiência nova, era o meu primeiro estágio, mas eu pego todos os erros que eu tive nesse estágio para levar como melhorias no próximo estágio, no caso do próximo semestre. E é isso, pessoal. Espero que vocês também possam aprender um pouquinho através do meu relato do estágio, tá? Até a próxima!